perfeita. Você já idealizou ter a sua família perfeita? Aquela família de propaganda, bem margarina, né? E o que é o sentido da família perfeita para você? Você já se perguntou quais seriam os valores, o que precisaria ter para ser essa família perfeita para você? Vem com a gente, que a gente hoje vai desbravar um pouco mais sobre isso. Enquanto isso, já vai encaminhando para que mais pessoas vejam essa live. Olá, seres de verdade, como vocês estão? Muito bom dia ou boa tarde para quem já almoçou, assim como eu. Letícia almoça cedo, né? Quando posso, muito cedo. Então, quando a gente fala, né, sobre a família perfeita, cada pessoa vai falar um ponto, né, uma questão, algum valor seu. E quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender que não é só você, né? Existem outras pessoas que estão ali juntos e que cada um vai ter a idealização dessa família perfeita. Boa tarde. Muito boa tarde. É exatamente isso. Cada um vai idealizar aquilo, né? Às vezes que já viveu, que aprendeu, ou que viu, né? Ou que leu ainda também. Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre essa perfeição, o que buscar, né? O que realmente buscar dentro dessa família, né? E existe também o que gera também quando a gente não entende, né? Quais as expectativas, o que realmente gera quando um casal não está alinhado em relação a isso, né? O que acontece? Acontece muitas brigas, né? Geralmente ocorrem brigas porque há uma falta, às vezes, de para uns comunicação, para outros respeito, para outros pode ser a compreensão, companheirismo. Então, quando a gente fala muito do que é para cada um essa família perfeita, a gente entra muito num campo dos valores, né? De cada um. Por isso que a gente fala do alinhamento. Se alinhar com aquele que você tem, com a pessoa que você tem do lado, é importante na construção dessa família, porque senão os valores para cada um vai ser diferente. Aí cada um começa a buscar aquilo que entende como perfeito, né? E as expectativas comuns, né? Aquilo que todo mundo fala sobre essa família perfeita, né? Então vamos começar a destrinchar sobre isso. Os valores comuns sem briga, com comunicação, né? Com amorosidade, companheirismo. Para muitas pessoas é a lealdade, a fidelidade, né? O respeito. E isso tudo, quando a gente fala justamente os valores de cada um, né? Como a Lê falou, para cada um vai ser diferente. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre pai e mãe, né, e relacionamento com filhos, às vezes essa expectativa do pai e da mãe vai ser diferente da expectativa do filho. E assim, entendendo cada um e respeitando cada um, né? A gente entender aonde que a gente funciona dentro desse papel, né? Eu acho que entender qual é o funcionamento, qual é o nosso real motivo de estar ali dentro dessa família, né? Aonde que eu quero estar, o que eu quero que aconteça, é interessante. Por isso a gente fala muito do autoconhecimento aqui dentro, né? Quando a gente começa a entender o que pra gente é importante, pode ser que pro outro
não seja tão importante, e aí quando para o outro não é importante aquilo, você precisa pensar de uma forma de fazer aquilo dar certo, se você queira que aquilo dê certo, né? Se você É, queira que aquilo funcione realmente, né? A gente fala dentro de um relacionamento, por isso que existe a parte do namoro, é justamente para você alinhar tudo isso, né? Só que o que acontece, a maioria das vezes, é que na época do namoro real, onde você precisa realmente olhar, um olhar mais de, talvez assim, né? Um olhar mais cuidadoso, mais cauteloso, você tá ali envolvida com as emoções, tudo tá acontecendo junto, um monte de coisa, né? Acontece, você acaba não pegando alguns detalhezinhos que talvez lá na frente faça diferença, né? Talvez não tenha esse alinhamento real de sentar e conversar, dessa comunicação que é importante. E aí é onde geram os conflitos, né? Lá na frente. é isso. E a televisão, né? Os livros, os filmes, eu que adoro um filme romântico, né? Tudo isso faz a gente ter essa idealização de uma família perfeita, né? Aqueles filmes que no final sempre acaba tudo bem, né? E será mesmo, né? Que como que é no dia a dia, né? Quando a gente fala assim de rede social, a gente está vendo o que está sendo mostrado e o que não mostra, como que é, né? É exatamente a gente entender qual é o nosso papel, aonde a gente se encaixa dentro dessa perfeição, o que é perfeito para mim, o que seria essa perfeição, né? Até nas propagandas, né? A gente brinca aqui de propaganda de margarina, porque, né? Quem não assistiu a propaganda antigamente, de quem é da nossa época assistiu, né? Propaganda de margarina que era tudo perfeitinho. Levantava, todo mundo tomava café bonitinho, todo mundo tava ali sorrindo, né? E às vezes isso em casa é um pouquinho diferente, né? Se você tem, ah, não, eu gosto, né? Isso para mim é muito importante, tomar um café da manhã com toda a minha família é muito importante para mim. Aí você tem depois um filho que acorda um pouquinho mais tarde, e aí isso já começa a gerar um burburinho ali, porque você começa a ficar incomodado, você nem entende o porquê que isso está acontecendo, né? Ou acontece algo no seu dia que às vezes você não consegue nem tomar esse café também, aí você fica ruim, fica mal. Então a gente entender o que pra gente é importante faz total diferença. E a gente trabalhar o nosso mental também, né? A gente trabalhar que nem tudo o que a gente quer o tempo todo vai acontecer da forma que a gente idealiza. Então a gente entender também sobre as expectativas e sobre as nossas idealizações, né? Esse mundo de Bob que existe dentro da cabeça de cada um é importante, né? E dentro da mentoria, a gente ajuda você a mapear isso, né? Entender quais são esses valores importantes, né? A gente sempre fala sobre isso. Quando está existindo algum conflito com alguém, né? E principalmente dentro da família, é o que mais acontece, né? São conflitos familiares. Você percebe o porquê desse conflito é porque está atingindo algum valor seu. Então, é muito importante saber qual o valor que está atingindo para que você consiga balancear, né? A gente sempre fala aqui sobre o caminho do meio. O que, que é esse caminho do meio? É estar sempre balanceando a sua vida. Tá, dentro de um relacionamento precisa ter uma boa comunicação. Ótimo, excelente. Mas será que a todo tempo vai existir essa comunicação? Essa boa comunicação? Não, né? Um pai com filho, vamos lá. O pai assistindo um jogo de futebol, a filha querendo contar sobre a escola. Não vai existir essa comunicação naquele momento. Então, é saber balancear que, mesmo que não exista naquele momento, existe um complemento de um todo, né? Eu acho que às vezes a gente se situa muito em só em alguns momentos, a gente esquece do todo, né?
e em brigas, né? Acontece porque você está vivenciando aquele momento e não o todo, como é de fato. Como a Lê falou, né? Durante o namoro, a gente tá ali tão apaixonada, tá tudo tão bom que você não tá percebendo o comportamento, né? Você acaba não analisando se realmente atinge aqueles valores seus. Como que é no dia a dia daquela pessoa, o que que ela faz, né? É exatamente isso. A gente não tem, né, talvez a maturidade, dependendo da época que a pessoa namore, né, talvez não tenha essa maturidade, esse entendimento ainda do para que serve, né? O para que serve isso? Para que serve o flerte? Para que serve a época do namoro? Para que serve depois, né, o noivado? Porque antes, né, depois do namoro ainda tem o tempo do noivado, então existe um processo, mas a gente fazer isso de forma consciente muitas vezes é o que não acontece, né? Já E quer aí, atropelar tudo, né? e aí o que acontece depois lá na frente é o alinhamento. Você precisa alinhar e nem sempre é fácil esse alinhamento depois, né? Aí você tem que entender até onde você está disposta a ir, se aquilo para você, o quanto daquilo para você é importante, necessário, né? Eu acredito que dentro de um relacionamento as duas partes procuram sempre uma evolução, né? Seria o certo, seria o natural. Mas nem sempre isso acontece. Então é por isso que às vezes acontecem os rompimentos, né? Porque cada um entende que aquilo tá já difícil demais para caminhar, né? Não tá sendo preenchido realmente esse valor e aí fica complicado de caminhar junto, né? E são expectativas criadas, né? Na relação, né? Vamos lá, de mãe e filho. Existe muita expectativa que a gente acaba criando para que as coisas dessem certo, né? Ontem mesmo eu tava numa festa e aí uma pessoa me perguntou: Nossa, suas filhas são tão unidas, como que faz para ter filhos assim unidos? Porque os meus é um querendo matar o outro. E aí eu fiquei, gente, elas também brigam, elas não são 100% unidas o tempo inteiro. É claro que às vezes vai haver uma falta de entendimento um do outro, né? Vai haver uma incompreensão. E é normal, são indivíduos diferentes. Mas nem por isso a união delas não deixa de ser perfeita, né? Existe o carinho, existe o cuidado, existe o companheirismo. Então, são valores que talvez para elas preencham, né? Exatamente isso. E a gente, né, como mãe, a gente precisa olhar de uma forma diferente, né, para os nossos filhos, assim, porque eu falo assim, eles vão crescendo e também a gente não acompanha, assim como no relacionamento também, às vezes a gente acaba algumas coisas passando despercebido, né? A gente também, como mãe, muitas vezes, dependendo do processo que os nossos filhos estão, também, né, essas expectativas começam a aumentar. Ah, tá na época da adolescência e pensa já na faculdade. Nossa, mas será que faculdade que ele vai querer fazer, né? Será que ele vai ser bom naquilo que ele vai fazer? Será que vai gerar o sustento necessário que ele precisa? Será que... E aí vem um monte de questionamento aqui de mãe, né? Conforme eles vão crescendo, os questionamentos vão mudando, né? Eu acho que vai mudando. E a gente alinhar isso, que a decisão é deles nesse momento também, não é muito fácil, né? É. E existe também toda uma pressão externa, né? Por essa perfeição. É uma pressão de que tudo tem que estar bem, tudo tem que estar lindo, você tem que acordar todo dia feliz, contente, amando todo mundo, né? Mas não é bem assim no dia a dia, né? Tem dia que tu acorda de mau humor, tem dia que você tá de TPM, tem dia que você quer só ficar no teu canto e não quer estar legal. E saber respeitar isso, né? E se respeitar. Através do autoconhecimento, você aprende a se respeitar. Porque você pode
estar achando que você não tem direito de ficar um pouquinho no seu canto. Você está achando, às vezes, que você não tem direito de ficar de mau humor. E sim, você tem direito. É você também, né? Olhar para o seu lado sombra também é você. A gente fala que a sombra ela só consegue ser iluminada quando você olha para ela. Senão, ela passa desapercebido e você só vai achar que só existe luz e que tá tudo bem, que você tem que ser plena, perfeita e não vai ser assim. Quando você vai entrar junto, né, com outras pessoas, quando você entende que os indivíduos são únicos, ali vão existir os conflitos de ideias. Então, é muito importante esse autoconhecimento e esse respeito a si mesmo. Antes de tudo, né? A gente só consegue respeitar o outro quando a gente se respeita. E isso, para muitas pessoas, é complicado, né? Às vezes a pessoa tem até facilidade em respeitar o outro, mas aí quando é para ela, né, fica difícil, porque a gente não foi acostumado a olhar para dentro, assim, só olhar para fora, né? Ensinado a talvez pensar no que os outros vão pensar, né? No que os outros vão fazer, o que os outros vão dizer sobre a gente. E aí a gente acaba talvez não dando limite, né? Não nos dando esse respeito que a gente tanto deseja, né? E assim, né? Isso, olha eu, já levando pro pessoal. A gente se pergunta muito lá quando se torna mãe, né? Você quer que seu filho seja educado, perfeitinho, pegue os brinquedos, brinque e depois guarde tudo, Seja o mais inteligente da escola. mas só nota boa, né? Então, eu falo que é aí que mora o golpe, né? Literalmente. Não será assim, não será. Na internet vocês veem muito isso, né? Ai, meu filho. Hoje em dia, grupo do WhatsApp de mães, você vê demais isso. Ai, o meu filho tirou nota tanto. Ai, meu filho. Gente, oi, né? Não precisa disso. Se teu filho passa por uma dificuldade, auxilie, ajude, né? Mas às vezes ele também não está interessado, não está esforçado, não quer fazer por onde, não quer. Então, também tem que aprender a soltar um pouco, né? A gente aprender a escutar eles, né? Eu acho que é uma coisa fundamental que eu tive uma certa dificuldade durante um tempo. Por isso que eu parti para o autoconhecimento, porque eu não aceitava, né? Então, assim, eu queria que eles fossem aquilo que eu moldasse eles, né? Ah, é bonitinho. Eu falo assim, a idade de 7 anos, então, ou a idadezinha complicada, que eles começam a mostrar as garrinhas ali, começam a mostrar quem realmente é, né? As personalidades. Aqui as garrinhas é o modo de dizer, né? Mas a personalidade deles. Então, aí você quer controlar e eles querem ser aquilo que eles nasceram para ser, né? E aí você fica nesse conflito aí, e aí gera um tanto de coisa e as mães entram em dor e falam, meu filho tá, meu Deus do céu, não sei o que eu faço com ele. Pois é, primeiro você precisa se olhar. Já vou dar a dica aí. Olhe para dentro, vá se conhecer para você poder realmente liberar esse ser para ser aquilo da melhor forma que ele puder ser, né? Como a gente também, né? Procura ser aquilo que melhor a gente é. E se você não tenta, né, se autoconhecer, você entra para o modo luta ou fuga. Então a luta é você brigar, você querer que aquilo seja do jeito que você quer, ou então o lado fuga, que isso está acontecendo muito com muitas mães. É tipo deixar de lado, largar de mão e beijo. E não é para ser assim. É para ser tudo na medida certa. Ah, você não vai brigar, você não vai repreender seu filho? Vai. Você não pode abusar disso, né? Você vai largar de mão? Não, né? Você escolheu ter aquilo. Ter um filho é uma escolha.
Ter uma relação, um casamento é uma escolha. Viver em harmonia com seus pais é uma escolha. Então, não pode existir o modo luta ou fuga. Tem que ter compreensão de cada momento. Tem que se conhecer muito para isso, né? Para ter essa harmonia que a gente tanto busca, porque eu acredito que quando a gente fala sobre família feliz, a gente está falando sobre uma família harmônica. Para se ter harmonia dentro da relação, o modo luta ou fuga não pode ser ativado o tempo inteiro. Ele precisa sim ser olhado, ser ajustado, ser compreendido, né? Você ficar dentro de uma casa, de um lugar onde não seja confortável, né? Como a Lu falou, você fica o tempo todo, né, ali, ai meu Deus, alguma coisa pode estar acontecendo, alguma coisa vai acontecer, tá muito bom para ser verdade, né? Fica sempre aquela angústia, aquela ansiedade. É porque realmente tem algo ali que precisa ser visto, né? Muitas pessoas passam e relatam isso pra gente, né? Que estão se sentindo um pouco, ai, não sei, parece que eu não sei agora qual é o momento que eu estou, principalmente para as mamães aí, né? Os filhos vão crescendo, vão desocupando um lugar que antes era elas tinham que fazer tudo, né? Eu falo assim, é aquela fase em que o filho, você tem que fazer tudo, né? Pelo filho. Aí quando ele começa a pegar um copo de água, começa a comer sozinho, começa a ir no banheiro sozinho, as mães começam, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? E aí passam por essa fase até elas se reencontrarem, fazer uma nova leitura sobre elas, sobre, peraí, eu preciso realmente olhar para mim, né? Mas lembrar que é o olhar para você, não lembrando quem era antes dos filhos, assim só, né? Mas lembrar quem é você antes dos filhos e agora você com os filhos, né? Fazer essa conexão das duas personalidades que existem, das mil e umas personalidades que tem dentro da gente, né? Principalmente nós mulheres, né? Várias personalidades aí. Porque às vezes uma quer deixar a outra, né? Ah, não, meu filho está crescendo, principalmente na adolescência também, isso acontece com muitas mães, que a Lô falou, em questão de deixar o filho se virar. Ah, já é adolescente, já sabe fazer sozinho. Ah, não, pode ir na festa, pode fazer tudo, pode, né? A gente vê muito, mas muito as mães lavando as mãos, literalmente, dos filhos na adolescência. Então, ai, cansei. Nossa, tinha que fazer tudo agora, né? Agora já tá grande. Ah, mas agora já tá grande, já sabe. Não, mas ele mora debaixo do seu teto. Ele vai estar grande a hora que ele sair da sua casa, né? Então, a gente E tem educar dá muito trabalho. Não é fácil, né? Muito trabalho. E educar é para educar hoje, para amanhã você não se arrepender de não ter educado, né? Porque é uma escolha. Você tem escolha de educar ou de não educar. Quando você não educa, amanhã você pode reclamar por não ter dado essa educação. Então, não é melhor perceber isso hoje? Não é melhor olhar para isso hoje, curar hoje? a gente estava até conversando antes, né? Quando os filhos são pequenos, a gente fica naquele. Pequenos assim, né, gente? Desde a fase pequena até a adolescência, na fase do experienciar e você também ensinar que eles não podem desistir fácil. Então, assim, quanto estudo e quanta atenção, né? Nós, como mãe, precisamos ter perante isso também, né? E aí vocês vão falar assim, nossa, mas o que tem a ver, né? O assunto é família perfeita. Mas aqui é assim, que vai vindo, a gente vai falando. Se é para vocês que têm que saber aonde se encaixa, né? Isso daí na vida de vocês. Adeque a sua realidade, fala. O script tá aqui certinho, gente, mas aí as coisas vão vindo, as coisas vão acontecendo. E aí a gente vai falando, porque se é pra gente falar, é porque tem alguém que precisa receber isso aí do outro lado. Então, né, deixa falar. E aí o quanto que você precisa dosar esse experienciar com o não desistir, né? Nessa fase de criança, de adolescente. Eu coloquei meu filho num esporte, mas
Ah, ele até gosta, mas ele quer. Ah, chegou um dia, tá meio assim, não quer ir, e aí eu não sei o que que eu faço. Então você fica ali, né? Nessa balança de ensinar, de mostrar mais coisas que tem várias possibilidades que ele pode fazer, que ele pode exercer, mas também de que para a gente conseguir conquistar alguma coisa existe um tempo, né? Que até o filho, quando a gente gerou, demorou 9 meses, né, para nascer. Então existe todo um gerar, não é pro dia para a noite, né? Ah, eu vou fazer tal coisa, ah, foi do dia para a noite. Não, não funciona assim, né? Tudo requer um tempo, né? Um filho foi feito numa noite, né? Mas foi feito em segundos às vezes, mas para ele nascer, ele precisa do tempo de 9 meses. E quando não se tem esse tempo, né, necessário, às vezes ele precisa ficar numa incubadora, às vezes ele precisa tomar algum medicamento. Então perceba que a lei natural é 9 meses. Então você querer antecipar coisas na sua vida para antes do prazo que é querer que algumas coisas saiam realmente precisando de um auxílio, né? E é engraçado o quanto, mudando completamente o assunto, né? Sobre planos, né? Quando a gente fala sobre planos, você já parou para pensar que aquele plano que você tem, ele leva um tempo para ser realizado? Sei lá, eu tenho o sonho de comprar uma casa. Para eu comprar essa casa hoje, eu vou precisar juntar dinheiro. Qual o tempo que eu vou levar para juntar esse dinheiro? Qual o X desse dinheiro? E a mesma coisa é essa questão da família perfeita, né? Para você ter uma família perfeita, vamos lá, dentro de uma relação, vamos supor, marido, filhos, pai e mãe, irmãos, né? Quantos são? Quantas pessoas são? Quantas pessoas pensantes são, né? Tudo isso para conseguir unir, reunir todos os valores de todo mundo, requer que todo mundo queira realmente se autoconhecer, queira realmente tirar todos os véus da sua frente, queira realmente ser de verdade, né? Então, compreender também que o outro, muitas vezes, ele não quer ser de verdade, ele não quer se descobrir, é você respeitar. É trabalhar a autoaceitação, né? De saber que ele quer ir só até ali, né? E aí cabe a você a decidir o que você realmente quer, o que realmente você deseja, né? Eu já entendi, ele quer ser dessa forma, e aí? Eu quero me encaixar ou não, né? É. E aí, contem um pouquinho para você aqui pra gente como que vocês se sentem em relação quais são os planos em relação à família perfeita de vocês, né? O que que vocês têm feito hoje? Qual a percepção que vocês têm sobre família perfeita? Vocês acham que seus pais educaram bem? Você acha que você educa seus filhos bem? Você acha que a sua relação com o seu companheiro, companheira é uma relação boa ou não? Ou tem vários conflitos aí com irmãos, né? O que está relacionado dentro dessa idealização? E perceba, né? Quando a gente fala sobre idealização, a gente fala sobre uma idealização realista, tá? Porque existe muito a idealização fantasiosa e é algo que às vezes não vai acontecer, porque viver na fantasia, né? Como eu falei lá, a história, né, do príncipe encantado chegando no seu cavalo branco, dizendo uma declaração de amor maravilhosa. Isso daí tá nos livros. Pode até acontecer, pode vir o príncipe, pode vir o cavalo branco, mas de repente na hora dele te entregar o anel, você tropeça, não consegue pegar o anel, né? A gente tá aí vivendo, cara. Tem coisas acontecendo no meio disso. Não para o relógio e fala, não, é a cena. Não.
Não acontece desse jeito. Então, sejamos muito mais realistas do que fantasiosos, né? Que o nosso amor que a gente consiga transbordar seja um amor real e não um amor de fantasia. É exatamente isso, ocupar o nosso papel realmente de adulto, né? Porque até a gente, né, quer que o outro seja aquilo que a gente idealiza, mas nem a gente é do jeito que a gente quer, né? Nossa, eu queria ir para academia todo dia, eu queria fazer uma alimentação saudável, eu queria, né? Então, assim, você está conseguindo? Olhe para você nesse momento, né? Olhe para você nesse momento e veja se você está sendo tudo aquilo que você deseja. Autorresponsabilidade. Somos adultos, estamos falando com adultos, então que sejamos autorresponsáveis. E É isso. eu só queria falar uma coisinha. Eu acho que o primeiro passo, né, para a gente realmente entender um pouquinho mais sobre família, sobre a gente, é realmente entender quais são os nossos reais valores, o que para a gente realmente é importante, o que a gente falou lá no início. Olhe quais são os seus valores, o que para você é quase que inegociável, né? O que para você realmente é importante. E se você, né, quer saber um pouquinho mais sobre quais são os seus valores, marque uma sessão com a gente para que a gente possa mostrar para você o que realmente importa, o que você vai fazer também, né? Com isso, depois de descobrir também qual é o seu valor, o porquê que ele é tão importante, o porquê que é preciso preencher esse valor dentro de você. Então, no link da bio, né, tem o nosso contato, ou você também pode colocar aqui nos comentários, quer saber mais, que a gente entra em contato com você para a gente agendar uma sessão, para a gente falar um pouquinho mais sobre o que para você realmente é importante na família. Ah, minha família não tá legal, não tá do jeito que eu quero, tô com dificuldade com os meus filhos, tô com dificuldade com o meu esposo. Então, entre em contato com a gente para a gente entender um pouquinho mais o que está acontecendo. Para justamente preencher esse vazio que às vezes está existindo aí dentro e que você não sabe como que busca ajuda, como que dá o primeiro passo, né? O caminho, né? A trilha às vezes está muito fechada, você não vê solução. Então, manda mensagem para gente. Dentro da mentoria a gente tem ferramentas que faz todo esse mapeamento do caminho que faz sentido para você. Perceba, é você com você mesmo. É você sendo feliz, buscando essa felicidade, essa perfeição aí que talvez você queira, né? Essa evolução que eu tenho certeza que quem ouve a gente aqui busca diariamente essa evolução. Só que muitas vezes, quando não está mapeado, a gente se perde um pouquinho dessa evolução. Então, mande mensagem pra gente e vamos te auxiliar nisso. É isso. Então, que bom ter vocês aqui com a gente, esses minutinhos, para a gente ter só essa reflexão, né? Acho que é uma pequena reflexão do que realmente importa para a gente, do que realmente é preciso olhar, né? Antes da gente querer algo do outro, a gente precisa se conhecer. Então, fazer esse caminho de olhar o que realmente é importante para você é fundamental nesse processo de evolução. Vocês tenham uma excelente semana. Qualquer coisa, nós estamos à disposição. Lembrando também que a gente está com as vagas do Ativando a Prosperidade 10 meses já, com um grupo de suporte energético de 30 dias diário. Então, todos os dias a gente faz alinhamento dos seus chakras, limpezas, desprogramações, conversas maravilhosas dentro desse grupo. E o link para você participar tá na bio também, Ativando a Prosperidade. Participe, que eu tenho certeza que quando a sua energia está elevada, quando você tem alguém cuidando do seu suporte energético, você consegue ter uma caminhada, um equilíbrio na
vida, fundamental para que as coisas possam começar a se abrir e você ver a vida e as coisas de forma diferente, né? Aquela luzinha no final do túnel começa a aparecer. É isso aí. Gente, um beijo, excelente semana para vocês e até a próxima segunda. Tchau, tchau.